Esse vídeo aqui vai ser separado em duas partes, porque o assunto dele é bem mais complexo do que parece. No Man's Sky não é só provavelmente o pior lançamento da história dos videogames, como é também a maior redenção da história dos videogames. No vídeo de hoje vamos falar sobre os problemas na produção desse jogo, e no próximo vídeo, não necessariamente no próximo, mas no próximo vídeo falando sobre esse assunto, será sobre as soluções que a empresa encontrou. Para falar sobre esse jogo, nós temos que voltar rapidamente a 2009, o ano das desgraças, quando Sean Murray decidiu criar sua própria desenvolvedora de games, a Hello Games. Depois de fazer sucesso com o jogo Joy Danger, ele decidiu explorar outros mundos. Se baseando em jogos de geração procedural e em livros de ficção científica sobre exploração espacial, Sean teve a ideia de criar No Man's Sky, um jogo de exploração espacial quase ilimitado, com quintilhões de planetas e tudo mais que um verdadeiro universo pode te oferecer. O jogo foi mostrado pela primeira vez no VGX em 2013 e imediatamente causou um hype gigantesco em todas as pessoas do local, todas as pessoas da mídia e todas as pessoas do mundo. O jogo, desenvolvido por uma empresa indie que almejava ser um dos projetos mais ambiciosos dos jogos indies, seria lançado para PlayStation 4 e PC, e a Sony obviamente não perdeu a oportunidade de abraçar o projeto. E acho que ficou super redundante, né? Um jogo desenvolvido por uma empresa indie que iria se tornar o jogo indie mais ambicioso. É óbvio que ia se tornar um jogo indie se a empresa era indie, pô, mas enfim. Eu me lembro dos meus tempos áureos de escola, no auge dos meus 13/14 anos, discutindo com meu amigo Adriano sobre qual era o melhor console, porque essa é a idade recomendada para tal discussão. Aos piores argumentos possíveis, como PS4 é melhor porque o Xbox usa pilha, ou o Xbox é melhor porque o PS4 é quente, o Adriano soltou o argumento matador, que me deixaria calado durante muito tempo. O argumento era, cara, pelo menos no PlayStation 4 No Man's Sky vai ser lançado. Eu fiquei calado, sem graça, porque no fundo, todo mundo queria jogar esse jogo. Mas não vamos usar eufemismos. Sean é, na melhor das hipóteses, um mentiroso. Seu maior problema, além de mentir para o mundo inteiro com o intuito de ganhar dinheiro, foi falar demais sobre algo que não existia, esperando que ninguém descobrisse. O problema disso é que uma mentira teria que cobrir a outra até o ponto em que as mentiras virassem uma imensa bola de neve pronta para acabar com ele. Meio que dava pra saber que No Man's Sky não seria igual nos trailers e gameplays que ele mostrava, porque, bom, o Sean não mexia a mão na hora de jogar, o que indicava que aquilo tudo era claramente uma CGI pré-renderizada. Sean abertamente falava sobre como o mundo de No Man's Sky era vivo, com diversos animais, diversas plantas, meteorologia própria e, bom, o jogo era realmente incrível nesse aspecto e o melhor, tudo isso era praticamente aleatório. Cada planeta se desenvolveria de um jeito, com outras espécies, com outras características e guerras espaciais, e meteoros e facções, e como você deveria pensar muito bem antes de escolher uma, porque isso influenciaria no seu jogo, e tudo mais que você pode pensar, e meu Deus, esse jogo era realmente muito ambicioso. Quanto maior a altura, maior a queda. E No Man's Sky, antes mesmo do lançamento, passou por algumas situações duvidosas. A primeira é que o jogo foi vazado. Sim, uma cópia dele foi vendida no eBay por mais de $1.000 antes do lançamento do jogo, e por mais que a Sony tenha incansavelmente tentado retirar qualquer conteúdo gravado pelo usuário do Reddit da M1, ele continuava expondo suas opiniões sobre o jogo lá no Vimeo, acho que é esse o nome do site, que é o concorrente do YouTube. Mas enfim, ele alegava que a parte viva do mundo não era tão viva quanto nos trailers, e que ele havia conseguido zerar o jogo em 30 horas, mas ele estava usando de alguns macetezinhos que obviamente seriam resolvidos no patch do dia 1. A questão é que No Man's Sky estava criando uma legião de quase fanáticos religiosos. As pessoas ansiavam tanto por isso que da M1 recebia diversos comentários negativos por simplesmente expor a sua opinião sobre o jogo. O repórter Jason Schreier foi inclusive ameaçado de morte quando ele anunciou que o jogo seria adiado pela Hello Games. O fato da empresa também não enviar cópias de acesso antecipado para mídia parecia uma estratégia meio estranha, tipo, se o seu jogo é realmente muito foda, você enviaria uma cópia sem problemas, correto? Correto. Assim que os jornalistas jogassem, eles iam amar e fariam boas matérias sobre o jogo, mas não foi bem isso que aconteceu. Quando o game foi lançado, a queda veio porque o jogo era bugado e chato. Eu joguei No Man's Sky por umas, 5, 6 horas no PC naquela época.
obviamente craqueado, que era o tempo suficiente para constatar que minha experiência seria resumida em ir em um planeta, usar o laser em algumas pedrinhas, matar uns animais genéricos nada parecidos com os dos trailers, upar algum status ou equipamento e ir pro próximo planeta. O que, sinceramente, quando você faz a primeira vez, é super empolgante. Quando você faz a segunda, é super empolgante. Quando você faz a 10ª, é empolgante. Quando você faz a 24ª, você pensa, ok, meu Deus, ainda bem que eu não comprei isso, ainda bem que eu achei craqueado. No PS4, ele inclusive constantemente travava e tornava impossível a experiência de se jogar aquela coisa. Então as pessoas começaram a achar, um pouco antes do lançamento do jogo, que, ok, o modo online vai ser a salvação. Era ele que deixaria tudo mais divertido. O problema é que não havia pouca chance de se encontrar outro jogador, como Sean Murray dizia. A questão é que não tinha como encontrar um outro jogador no game. Um dia após o lançamento do jogo, 2 jogadores se encontraram e começaram a streamar, para garantir que eles estavam ao vivo no mesmo ponto do jogo. De início eles pensavam que poderiam estar em servidores diferentes, então eles começaram a freneticamente reiniciar o jogo, até perceberem que não. Então eles pensaram que não se viam porque um dos jogadores não tinha a PSN Plus, ou PS Plus, não sei como é que se chama, desculpa. Então ele assinou o serviço e não resolveu de absolutamente nada. A empresa obviamente foi denunciada por propaganda enganosa, mas para os órgãos reguladores só seria considerado propaganda enganosa se na caixa do jogo estivesse sinalizado que ele era multiplayer, o que não estava. Tentaram ainda falar que vários dos conteúdos que Sean alegava que existiam, na verdade não estavam no game. Nada poderia ser feito quanto a isso, porque No Man's Sky era um jogo com 18 quintilhões de planetas e 4 texturas de grama, o que tornava quase impossível jogar ele inteiro para afirmar categoricamente que tal elemento não existe em lugar nenhum do jogo. Então Sean saiu como um não criminoso, mas um mentiroso filho da puta. Além de que algumas pessoas notaram que na página de pré-venda do jogo na Steam já indicava que o multiplayer não existia. Então, bom, o Sean fez questão de confirmar isso em todos os lugares, mas esqueceu de avisar publicamente que não teria isso no jogo. Na verdade, os seus tweets sobre o multiplayer eram uma merda. Ele basicamente falava que, bom, tem multiplayer, mas assim, são tantos quintilhões de planetas que você nunca vai ver ninguém. Aí quando 2 caras se encontraram um dia depois do lançamento do jogo, ele tweetou que, cacete, 2 pessoas se encontraram. Uau, minha mente explodiu. Além de tentar explicar a situação, falando que os servidores do jogo estavam no limite, o que dava a entender que era apenas um problema de conexão, quando não era, porque o multiplayer não existia. Além, obviamente, do multiplayer, que não existia, e dos bugs, muito do conteúdo que Sean prometia em entrevistas simplesmente também não existia. O Internet Historian fez uma lista com tudo que foi prometido para o jogo no lançamento, mas que só vieram anos depois. Entre elas nós temos o crafting complexo, portais, mundos de água, dar nome à sua nave, viver como um pirata espacial, facções com atributos diferentes, batalha entre facções, planetas de areia, aterrissar em asteroides, isso inclusive o Sean falou isso em uma entrevista. Ah, Sean, você pode aterrissar em um asteroide? Ele falou, pode. Spoiler, você não pode, pelo menos não no lançamento. Dia e noite seriam determinados pela posição do planeta na órbita do Sol, daquele sistema solar e blá blá blá. Tudo isso foi prometido no lançamento do jogo e nada disso aconteceu. Eu vejo pessoas tentando defender Sean Murray como se ele tivesse mentido por ser muito ingênuo ou por achar que implementar essas mecânicas daria realmente certo, mas eu particularmente acho que ele sabia o que estava fazendo e fazia com o intuito de vender. Imagine que a história fosse diferente. Uma desenvolvedora índia anuncia um jogo chamado No Man's Sky. Nas conferências, trailers e entrevistas, eles garantem para o público que o jogo não terá multiplayer, os planetas serão quase todos iguais, mudando basicamente a cor de um para o outro, não terá planetas de água ou de deserto, como alguns fãs esperam, facções não representam nada dentro do jogo, não terá guerra entre facções, você não pode customizar muito sua nave, você não pode customizar muito seu personagem, você não pode jogar como um pirata espacial, você não pode controlar sua nave manualmente ao chegar no planeta, e a fauna e flora são bem meia boca. O quanto isso impactaria na venda do jogo? Obviamente, muito. Porque mostraria para o público que, bom, o jogo é meio sem graça. Então a única saída para Sean era falar que tudo que não tinha no jogo, teria no jogo, para garantir que as vendas fossem altíssimas e a decepção do público fosse menor. Geoff Keighley já havia contado que 1 ano antes do lançamento, Sean demonstrava estar em conflito interno com o estado do jogo. Então Geoff Keighley fez o que basicamente qualquer pessoa faria. Ele falou, então Sean, por que você não, adia o lançamento do jogo?
Aí o Sean parou de falar com ele. Mesmo com toda a revolta da comunidade, tem um post no Reddit detalhando cada elemento que falta no jogo e ele tá aí na descrição. Sean e a Hello Games sumiram de vez e começaram a secretamente trabalhar no que seria a melhor redenção do mundo dos games. O jogo tá perfeito? Obviamente não. Sean é um herói? Obviamente não. Mas pelo menos ele fez o que ele prometeu. Demorou anos pra ele fazer o que ele prometeu? Bom, sim, mas pelo menos ele fez. Diferente de outras pessoas por aí. Mas esses dois assuntos ficam para um próximo vídeo. Espero que você tenha gostado e tchau.